Vamos ver aqui o vetor potencial magnético ou vetor potencial. Vamos ver qual é a sua equação geral e como ela fica para o caso de um fio com corrente elétrica. E vamos fazer um exercício, vamos determinar esse vetor potencial magnético para o caso de um segmento de fio e depois calcular o campo magnético a partir desse vetor potencial. Vamos lá. Vetor potencial magnético. A gente viu em eletrostática que a integral de um contorno fechado do campo elétrico é igual a zero. Um campo vetorial que tem essa integral igual a zero, ela é classificada como um campo vetorial conservativo. E ela tem uma propriedade interessante que possibilita a gente relacionar a grandeza vetorial com o gradiente de alguma função escalar, e que no nosso caso é o potencial elétrico. Agora, como a gente viu pela lei de Ampère, a integral do campo magnético num contorno fechado ele dá diferente de zero. Ele é igual a μ0 I. Portanto, o campo B ele não é conservativo e a gente não tem como relacionar esse campo B, esse vetor B, com algum escalar. Bom, já que a gente não tem esse escalar, vamos ver se a gente consegue relacionar ele com um vetor. E é isso que é feito. Uma das identidades da álgebra vetorial é essa aqui. O divergente do rotacional de um vetor é igual a zero. Um corolário, ou uma coisa que a gente pode deduzir, é que se o divergente de uma função vetorial é zero, então esse vetor é o rotacional de uma outra função vetorial. E isso acontece com o B. Vamos lembrar que o campo B, o Maxwell estabeleceu que o divergente do B é igual a zero. Portanto, o vetor B ele vai poder ser escrito como rotacional de um outro vetor, que a gente usa a letra A, desse jeito aqui. Então, a gente pode usar essa equação para relacionar o vetor A com o campo magnético B. Essa função vetorial A ela é chamada de vetor potencial magnético ou vetor potencial, e a gente vai chamar aqui simplesmente de vetor A. Agora, uma vez que esse A está relacionado com B e o B com a densidade de corrente, vamos usar a lei de Biot-Savart para buscar uma relação que existe entre essas grandezas. A equação de Biot-Savart me dá os infinitesimais dBs e o campo total é a soma de todos os dBs devido a todos os dLs ao longo do circuito. A gente tem a corrente, a gente tem que ter um circuito fechado. E o dB elementar é dado por isso aqui. Aqui vamos escrever dl' vetor R, sendo o dl' um elemento do fio posicionado segundo um R' e R o vetor que sai do dl' em direção ao ponto P. Usando o vetor unitário ER, que é um vetor de tamanho 1 ou módulo 1 e que está ao longo de ER, no desenho é o vetorzinho de cor verde, e serve para dizer em que direção o vetor aponta no espaço. E dessa forma a equação final fica desse jeito. Vamos lembrar que essa equação é para um fio filiforme, um fio bem fininho, e essa integral fechada ela representa a soma por todo o circuito, que é um circuito fechado. Agora, a gente pode substituir isso por uma soma por todo o volume onde existe a densidade de corrente, que é exatamente a mesma coisa. E para fazer isso, vamos dar um volume para esse dl', como nesse desenho aqui. Então, ele passa a ter uma área de seção transversal que eu chamo de ds'. Na equação do B, eu tenho o produto do I com dl'. E vamos reescrever então esse produto. O I é jds'. Então, o IDL' vai virar JDS', O produto ds', é o elemento de volume dV'. E no final a gente vai ter JdV'. Agora vamos lembrar que esse J está ao longo do fio, então ela é função das coordenadas R', ou seja, ela depende de x', y' e z'. Substituindo isso na equação do B, eu vou ter isso aqui, onde na integral aparece a integração no volume dV', que representa todo o volume onde a gente tem a corrente. Agora vamos fazer um trabalho algébrico. A gente tem que o gradiente de 1 sobre R é igual a menos 1 sobre R ao quadrado ao longo de E de R. Então, usando isso na equação do B, e mudando a ordem do produto vetorial, a gente muda o sinal, e fazendo isso vai sumir o sinal menos. Agora, de novo, da álgebra vetorial, a gente tem essa identidade para um fzinho escalar e um fzão vetorial. E isolando o segundo termo do segundo membro, esse gradiente de f vetor fzão,
Usando aqui a função 1 sobre r no lugar do fzinho e o vetor j no lugar do fzão, a gente obtém isso aqui. Agora, nesse segundo termo, no segundo membro, a gente tem o rotacional do j, mas o j ele é função do x', y' e z', enquanto que o nabla, o rotacional, ele é função de x, y e z. Portanto, esse rotacional do j vai ser igual a zero. Então, a equação fica mais simples, fica desse jeito aqui. Pegando isso aqui e substituindo na equação do b, a gente obtém isso aqui, onde aparece um rotacional disso aqui que está entre parênteses. Mas o b é o rotacional do a. Comparando com essa equação, a gente tem então o a. Portanto, essa é a equação geral para o vetor a. Agora veja, vamos supor que eu adicione um vetor a0 nesse vetor a. Eu vou ter isso aqui, e calculando o rotacional, vai ficar desse jeito aqui. Esse segundo termo com rotacional do a0, caso ele seja igual a zero, veja que eu não altero o b, porque o b é o rotacional do a. Por isso, esse a, dado pela essa equação 13, ela não é única. A gente pode pegar e adicionar outros vetores. Basta adicionar vetores cujo rotacional dele seja nulo, que eu não vou alterar o b, o campo magnético B. Veja que isso é semelhante ao caso que a gente tem no potencial elétrico. No potencial, a gente pode adicionar qualquer grandeza cujo gradiente seja igual a zero, ou seja, adicionar uma constante, que a gente não altera o campo final, o campo E. A gente viu que adicionar uma constante, ela significa apenas que a gente mudou o ponto de referência ou o potencial de referência de algum problema. Ok, então essa é a equação do A para o caso geral. Vamos ajustar ela para o caso de um fio concorrente, pois esse é o caso com que a gente vai trabalhar mais aqui no momento. Para encontrar essa nova forma, vamos repetir o desenho que a gente tinha aí na página anterior. O elemento dV' é ds', dl', e como J eu posso escrever que é um J escalar ao longo de um vetor unitário EJ, quer dizer, um vetor que está ao longo do próprio J, então a corrente I vai ser JDS', e, portanto, o JDV' vai ser IDL'. Dessa forma, a equação do A vai ficar desse jeito aqui. Então, no integrando aparece I sobre R dL' ao longo de EJ. Esse dL' EJ é um elemento do fio ao longo da corrente J. Então, vamos escrever, em vez de dL', um dL orientado ao longo de EJ. É a mesma notação que a gente usou para o campo magnético dB. Agora, a integral em dV', que é a integral sobre todo o circuito, toda a parte onde tem a corrente J, vamos voltar à notação como uma integral num circuito fechado, ou uma integral fechada. E com isso a gente vai obter uma notação igual à que usamos para a lei de Biot-Savart. Juntando tudo isso, a equação vai ficar desse jeito aqui. μ0i sobre 4π, integral fechada de dl sobre r. Bom, esse é o A total. Pegando o integrando, a gente tem o A infinitesimal. μ0i sobre 4π, dl sobre r. E o vetor A num ponto P vai ser, então, as somas do dA' gerado por todos os elementos dL' ao longo do circuito, que é essa integral aqui. Lembrando que isso é apenas uma representação, pois a integral é feita sobre escalares. Esse vetor A, por exemplo, no sistema de coordenadas retangulares, fica desse jeito. E resolvendo essas integrais, a gente tem, então, os escalares ao longo de cada um dos eixos. Portanto, dá para ver que tudo é muito parecido com o que nós fizemos com a lei de Biot-Savart. A gente tem um elemento infinitesimal de um vetor e depois a gente precisa somar todos eles. Vamos fazer um exercício. Vamos determinar o vetor A e o vetor B de um trecho retilíneo de um circuito, um trecho de comprimento 2L, alimentado por uma fonte DC. Naturalmente, tem que ter um resistor aí para bloquear um pouco a corrente. Vamos determinar o vetor A e o campo magnético B em um ponto distante R do ponto médio desse segmento. Vamos usar coordenadas cilíndricas com fio sobre o eixo Z e a corrente também ao longo do eixo Z. A gente tem o infinitesimal do vetor A, que é isso aqui, e o vetor A vai ser a soma dos dA sobre todo o circuito, que aqui no nosso caso vai ser uma soma dos dAs de elementos dL que vão estar de Z igual a menos L a Z igual a mais L. A gente pode fazer uma análise rápida só para ver o que vai acontecer. Aqui na figura, para um elemento dL' que está aqui na parte de baixo, o dL é ao longo de Z, então o dA também vai ser ao longo de Z.
Como ele está longe do ponto, esse vetor é pequeno. Agora, para um elemento que está aqui mais perto, aqui na origem, o dA continua sendo ao longo do z, pois o dl continua nessa direção, só que a intensidade vai ser maior, então eu vou ter um vetor maior. E para o dl que está lá em cima, tudo ainda ao longo do eixo z, mas o dA vai ter uma intensidade menor, porque ele vai estar mais longe do ponto. Então dá para ver que somando todos eles, somando todos esses dAs elementares, eu vou ter um A ao longo do eixo z, ou seja, orientado conforme a corrente no fio. Então escrevendo, o dl é dz ao longo do eixo z. E o dA fica desse jeito, ao longo do z. E como a gente viu, então o A vai ser a soma de todos eles, usando o dl variando na posição de menos L até mais L. Que a gente pode escrever desse jeito aqui. Sei que o vetor resultante vai ser ao longo do eixo z, e o seu módulo vai ser igual a essa integral. E é só resolver, então, essa integral. Desenhando aqui de novo, colocando só os parâmetros espaciais, eu tenho o dl numa posição z ao longo do eixo, distante r do meu ponto P, e esse ponto P distante r do eixo z. Então, por Pitágoras, a gente tem isso, que substituindo na equação do AZ, vai ficar desse jeito. Consultando uma tabela de integrais, a gente tem isso. Portanto, o AZ vai ser isso aqui. E no final, a gente tem esse logaritmo natural disso que está entre parênteses. O Rzão é a distância do ponto P ao eixo Z, que em coordenada cilíndrica representa a coordenada radial Rzinho. Então, de forma geral, a equação do A é essa aqui. Conhecendo o vetor A, a gente tem o vetor B. O rotacional do vetor A em coordenadas cilíndricas é isso aqui. Mas todos esses termos vão para zero. Vai sobrar só o termo que tem o AZ. A derivada desse AZ em relação a R é uma conta bem extensa. Usando um aplicativo, no caso aqui foi usado matemática, a gente tem esse resultado. Portanto, o campo B é dado por isso aqui. É um campo ao longo de Eθ. Então, fazendo o desenho do vetor A e do vetor B desse segmento, a gente teria isso aqui. O A ao longo da corrente e o B ao longo de θ. Tendo esse A de um segmento, vamos calcular para o caso de um fio infinito. O fio infinito quer dizer que o ponto P ele está muito próximo do fio, ou seja, o Lzão é muito maior que o Rzinho, ou ainda que o R sobre o L ele vai tender a zero. Então vamos reescrever o A para fazer aparecer o R sobre L. Vai dar esse logaritmo disso que está entre parênteses. Agora, fazendo o limite quando R sobre L tende a zero, a gente vê que isso aqui vai para o infinito. E para o campo B, a gente tem isso aqui. E fazendo aparecer o R sobre L, a gente tem isso. E cancelando os L's, no final eu tenho isso aqui. Então, no limite, quando R sobre L tende a zero, a gente tem a equação B igual a μ0i sobre 2πr ao longo de θ. Então, a gente obteve que o A vai para infinito porque a gente tem corrente no infinito, mas o seu rotacional ele é finito. Ele é o μ0i sobre 2πr em Eθ. Vamos para o resumo. A gente viu que a gente pode relacionar o campo magnético B não com um escalar, mas com um vetor, que é o vetor A, que é chamado de vetor potencial magnético ou de vetor potencial. E a relação entre o B e o A é que o B é igual ao rotacional de A. Depois a gente viu uma equação geral para esse vetor A, que é isso aqui. E que a gente consegue reescrever ela para o caso de um fio com corrente, que vai ficar dessa forma. E tendo esse infinitesimal vetor dA, a gente tem o vetor A, bastando para isso integrar sobre todo o circuito, que é um circuito fechado e por isso aparece a integral fechada. E é isso aí.